Existem episódios que terminam quando as câmeras desligam, e existem episódios que continuam ecoando dentro da gente por dias. A conversa que tivemos com o Matheus, do Café Capelli, foi exatamente assim. Mais do que conhecer um empreendedor, nós conhecemos um ser humano. Alguém que encontrou propósito servindo pessoas. E isso nos fez refletir sobre muitas coisas. Hoje, nós não vamos entrevistar ninguém. Hoje queremos conversar sobre aquilo que ficou no nosso coração depois daquele encontro. Sobre café, sobre propósitos, sobre silêncio e sobre empreendedorismo. Sobre aquilo que realmente importa. Sejam bem-vindos ao CoffeeCast 4.0. Queremos convidar vocês para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Nos sigam também no Instagram. Lá tem muitos conteúdos legais, cortes dos nossos episódios. Então, venham com a gente, deixem aqui seus comentários, suas dúvidas, sugestões. E aí, meninas? E esse episódio do Matheus, meu Deus, o nosso último episódio foi do Matheus, ele esteve aqui, né, falando um pouquinho com a gente sobre a história de vida dele, sobre essa forma de empreender tão legal, né, dele aí nos sinais aqui lá de Vila Velha. Ele deixou aqui, ó, inclusive de herança para essas coffeecasters, esse copinho aqui que é lindíssimo. A gente quase não gosta de café. Que a gente quase não gosta de café, exatamente. Que pra mim parece oncinha, tá, gente? Mas na verdade são cafés. São grãos de café. E aí, mas eu achei estiloso, a gente finge que é de oncinha e depois comentem aqui se vocês também acham que isso aqui são grãos de café ou se é uma estampa de oncinha. Pra quem acha que é estampa de oncinha, vote 2. Pra quem acha que são grãos de café, vote 1. E eu tô achando que eu achei que isso aqui era uma estampa de oncinha, mas tá tudo certo, ficou lindo, o copo maravilhoso e o mais importante, que o café é delicioso. A Dai vota 2, mas eu e a tia Flávia, a gente vota 1, né, tia Flávia? Pois é. Enxergamos grãos de café. Eu enxerguei grão de café. Pois é, meninas. Mas aí me digam, o que vocês fizeram a entrevista com o Matheus, né? E vocês podem dizer o que vocês acharam de interessante aí nesse convidado incrível. Eu sei que muita coisa foi incrível, né? Mas qual a percepção de vocês aí pros nossos espectadores, até para que aqueles que não viram ainda esse episódio também possam buscar aí na nossa playlist e assistir. A gente estava aqui brincando sobre a estampa do copo e eu vou começar por ele, né? Uhum. Café Capelli, faça a diferença. Uhum. Foi uma entrevista, né? Um episódio incrível e alguém que descobre, né? Que ele... No silêncio, ele fala muito desse silêncio, e nesse silêncio a conexão e as ideias vêm nesse momento. E a gente falou muito que não é só sobre empreender ou só sobre vender um café, né? Uhum. É sobre fazer a diferença no ato de servir. Isso é muito grandioso. No entanto, a gente se preocupa, né? Mas você deixa as pessoas fazerem um Pix depois. Uhum. Não, tá tudo bem. E pessoas que não pagam, outras que dão um valor maior. E no final das contas, ele tá ali no propósito. Uhum. Então, faça a diferença, né? Ele deixa um recado no final do episódio que é sobre empreendam. Né, vocês vão, ele fala da corrente, né, quebrar correntes, como foi na minha vida, e então fazer a diferença sendo você, fazendo a diferença, seguindo o seu coração, servindo a um propósito, e ainda no copo ele deixa essa mensagem, que eu acho que a diferença não está só na presença, na energia que ele coloca ali no que ele faz, no que ele entrega, mas ele coloca, né, que o café te dê energia para o seu dia e ilumine o seu caminho. Então, boa viagem. Então, esse abençoar o dia de alguém, né, fazer a diferença na vida de uma pessoa com um sorriso, a presença, a energia e desejar o bem a ela, não tem como não confiar que ele está fazendo a sua parte, fazendo a diferença, e que certamente vai alcançar todos os patamares que ele deseja aí na vida, porque não tem como dar errado quando a gente está conectado e seguindo o coração. E assim, o mais interessante é que, de fato, tudo que ele falou é verdade, porque eu sou uma cliente do Matheus, conheci ele no trânsito de Vila Velha, todos os dias indo trabalhar, compro o café dele, assim, quase que todos os dias mesmo. E ele não tá ali para vender café. Porque eu até falei com ele no outro episódio, eu acho que você não estava aqui, mas
A pessoa que vende o café, ela passa e fala um café, e sai correndo vendendo. Não, ele chega, ele pega na sua mão, ele te chama pelo nome, ele fala, e aí, Dai, como que você tá? Dormiu bem, não sei o que lá, hoje você tá bonita. Sempre que eu saio de casa já maquiada, ele fala, Aline, tá bonita hoje. Ele observa, ele percebe e tal. Quer dizer, gente, todos os dias eu sou linda, né? Mas ele observa quando eu estou mais bonita Quando ainda. você se dedica ainda mais pra sair maravilhosa. Então, assim, ele conversa, aí ele serve o café, ele realmente... E aí, no final do dia, eu acho engraçado que eu fico acompanhando, né, os stories no Instagram dele, aí ele fala, no final do dia, ele coloca lá... a quantidade de café, mais ou menos, que ele vendeu, e ele coloca, vamos supor, 80 vidas abençoadas, 80 pessoas abençoadas. Então, isso é de fato um propósito dele. Ele não tá ali para vender o café, ele tá ali para abençoar a vida da pessoa. E é muito gratificante você atravessar a terceira ponte, saboreando um café, e você chega no serviço já animado, porque você já conversou com uma pessoa com o astral lá em cima, com a energia muito boa, sabe? Eu acho que faz realmente a diferença das pessoas que ele se conecta. É interessante. É interessante, me fez pensar nessa energia ali no começo do dia. E sabemos que quando a gente acorda e como a gente passa ali os primeiros minutos, as primeiras horas, define, né, o nosso dia. Tendem a gente levar essa energia ao longo do dia. E ele tem esse cuidado. Ele fala que coloca uma música, ele corre, ele ali se anima, né? Coloca a energia dele lá no alto. E vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quem recebe um copinho, recebe um café, de fato não está tomando só um café, já está começando o dia com uma energia diferente. E quem sabe aproveitar, poder levar isso aí pro eu acho massa que ele coloca essa intencionalidade, sabe? De realmente saber que ele precisa estar ali. Por exemplo, no dia que nós gravamos o episódio com ele saiu daqui, tipo, foi pra casa, porque ele precisava dormir, porque ele acordava 3 horas da manhã. Então, ele sabe a necessidade de estar descansado, de estar disposto, de estar com energia lá em cima, de se preparar, porque essa intencionalidade que é o que faz o negócio dele dar certo. Eu acho sensacional. Sempre falo, né, que tem que colocar intenção nas coisas, e eu vejo isso nele. Muito legal. E é interessante que, assim, a gente trouxe, da outra vez, nós tivemos ali o Júnior e a Bruna da Turismo 10, né, como convidados para falar um pouco de viagem. Hoje o Matheus aqui para falar um pouco desse empreendedorismo com café, e que tem tudo a ver com o nosso pod, né? É interessante que, assim, o brasileiro, na verdade, eu acho que é algo mundial, né? O acordar e tomar um cafezinho é algo mundial, mas é um fato que é muito brasileiro, né? A gente acordar com aquele cheirinho de café, às vezes a gente criança, com a mãe ou o pai fazendo, ou uma funcionária, né? Dependendo da realidade de cada pessoa. E a gente já acorda com esse cheirinho de café, tipo, mais um dia tá começando ali. E essa história do café, a ideia do café, tem tudo a ver com o nosso pod, que não à toa, Coffee Cast 4.0, que foi... a ideia nasceu numa cafeteria. Não coincidentemente, o nome foi escolhido numa outra cafeteria em um outro momento, porque inicialmente o nome não seria esse. E aí, numa cafeteria também, nós escolhemos o nome e tem tudo a ver com a gente, né? É impressionante, assim, o quanto a ideia do café, do sentar à mesa, traz para nós essa ideia mesmo do compartilhar, do repartir, do falar, né? Do expor ideias. E assim, eu amo isso. Vocês sabem que eu tenho aqui, cadê? Deixa eu mostrar pro pessoal, quem não viu ainda. Manu, dá pra dar um close, não? Eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que é justamente um cafezinho com um coração. Aliás, das minhas 20 tatuagens, a maioria delas tem um coraçãozinho vermelho. E esse cafezinho aqui com esse coração é uma tatuagem que me chama, que me representa muito pra mim. Por coincidência, na verdade não foi por coincidência, mas a Aline escolheu, sem ter se lembrado dessa tatuagem aqui, ela escolheu aquela logo ali pro nosso coffee que a gente usa desde que a gente começou, né? E ali na xicrinha também tem. E assim, e pra mim isso aqui representa... muito porque todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. A minha história particular com o café é porque foi o único lugar que eu me senti
importante quando eu era criança, pra minha mãe e pro meu pai, que foi o lugar que eles me levaram. Tipo, vou levar a Dayana aonde? Vou levar a Dayana numa cafeteria que na época se chamava Le Café, no centro de Vitória. Hoje não existe mais essa cafeteria, ela ficava embaixo de um hotel ali, o Hotel São José, ali no centro de Vitória, mas ela não existe mais. E eu lembro que eles me levaram 2 vezes nessa cafeteria, e essas 2 vezes foram muito importantes pra mim. Me marcaram porque eu me sentia ali naquele momento privilegiada, cuidada, e como se alguém estivesse fazendo algo pensando em mim, né? E aí, essa ideia do café sempre me seguiu muito como esse momento de algo bom, me remeteu a isso, né? Então, eu amo cafés com amigas, eu amo esse momento, e aí não à toa fiz essa tatuagem por causa dessa questão. E aí veio o coffee ainda na minha vida para me remeter ainda mais esse momento tão especial de me sentir importante em um contexto, e o coffee traz isso para mim. Inclusive, é uma análise que eu tô fazendo agora, falando com vocês, e eu acho que a vida me trouxe isso, mais uma vez, como, Dayana, o momento de estar à mesa, tomando café, ou de estar em qualquer situação que te remeta a esse momento de proximidade, vai te fazer se sentir importante, vai te fazer se sentir amada. Então, assim, eu acho que o café, ele remete para muitas pessoas essa ideia. E é muito gostoso isso, né? Vocês são mineiras, tem a história do café com pão de queijo, que todo mundo ama, e da família ali, todo mundo sentado à mesa. Então, assim, eu acho que essa combinação de café, conversa e evolução é muito gostosa, né? Sim. E para mim, também o café, ele também tem uma história. Eu costumo dizer que quem faz um café e me serve um cafezinho, é como se estivesse falando eu te amo para mim. Eu tenho esse sentimento. Porque o meu pai, ele levanta todos os dias, ele leva café na cama para minha mãe, se eu estiver lá, ele leva café na cama para mim também. Então, eu sinto meu pai falando todos os dias para mim, eu te amo, através do café. E assim, não é uma bandeja de café da manhã. Não, gente, é o café. Porque às vezes tem um pão de queijo, às vezes tem um biscoito, e se tiver, ele leva junto. Mas se não tiver, acontece às vezes de não ter, é o cafezinho puro. Filha, eu posso levar café pra você? Tipo, você já acordou? E às vezes eu acordo naquela preguiça, mas aí ele fala, filha, eu posso levar café pra você? Aí eu penso assim, ai, queria dormir mais, mas é o café. Aí eu, pode, pai. Aí ele traz o café da manhã, eu tomo o café. E às vezes a preguicinha, porque assim, moro em outro estado. Às vezes eu vou no trânsito a noite inteira dirigindo, chego lá, durmo, no outro dia ele leva café pra mim. Então eu quero, às vezes, dormir mais, tô muito cansada da semana e da viagem. Aí eu falo, pai, aí ele volta, eu entrego a xícara pra ele depois de ter tomado o café, entrego o pratinho pra ele e continuo a dormir. Mas assim, pra mim, aí eu já volto pra aquele soninho com aquela coisa de acolhimento, de tipo, eu fui amada hoje. Então, aí em todos os lugares, no trabalho, se alguém leva um café pra mim, eu já me sinto amada. E eu faço isso também. Às vezes, tô no trabalho, por exemplo, tem a minha sala e tem a sala do meu chefe aqui, a sala do comprador na frente. E quando eles... E a moça lá da empresa, ela faz café pra mim todos os dias. E aí, o comprador, que é o Norton, ele pede pra não fazer café pra ele, porque ele toma do meu café pra gente não ficar desperdiçando café, né? Ninguém vai tomar uma garrafa inteira. Eu tomo, mas enfim. Aí ele pega o café na minha sala, mas quando chega alguma visita pra atender ele, eu já, como a garrafa fica na minha sala, eu já levanto, levo lá o cafezinho, porque é um ato de servir mesmo. É como se eu estivesse falando assim, olha, é um gesto de carinho, digamos assim, né? Ou então, quando o meu chefe tá recebendo alguém na sala dele que, por algum motivo, eu sei que são muitas pessoas e a garrafa dele não vai dar, eu também levo a minha garrafa de café, porque é como se eu estivesse servindo, tipo... É uma forma de dizer, eu estou aqui, eu estou com você, né? E eu sinto, o café, ele é muito significativo na minha vida, muito. É interessante que não tomo café, né? Não tenho hábito. Mas adoro uma cafeteria. Então, nos conhecemos em uma e já visitamos, frequentamos tantas outras. Mas tenho também uma história bem interessante com o café, que é da minha avó. Eu falo que é o único café que eu tomava há muito tempo, né? Aquele café que ela passava, um pãozinho com manteiga. Ai, que delícia. No final da tarde. E o cheiro do café dela é presente para mim até hoje. Em momentos desafiadores, ela
ela ela se apresenta para mim com o cheiro do café. Eu sinto o cheiro do café da minha avó e eu sei que ela tá ali comigo, e geralmente acontece em momentos que eu tô você precisando precisa. de apoio. Então, Interessante. assim, é o dela, né, que eu tomei um dia na vida, e é a forma que ela se faz presente na minha vida hoje, através do cheiro do café dela. Eu acho que todo mundo tem uma história do café pra contar. Eu acho que eu acho. Tanto é que quando a gente escolheu o nome do pod, eu achei que tinha foi tudo a ver unânime, né? mesmo, Todo mundo concordou na mesma Foi. hora, até a tia Flávia, que não toma Porque é café, um ela momento- concordou na mesma hora. Porque é esse E a gente momento, tava num né? embate, né, pra descobrir nome desde antes. E um monte de nome, uma concorda, outra não concorda e tal. Sim. Na hora que falou do café, todo mundo, é esse. É esse. Tinha tudo a ver, verdade. E a gente tava falando aqui, vocês comentaram um pouco aí, trouxeram aqui no início a respeito da questão do silêncio, né? Que o Matheus Matheus. trouxe. O café, pelo menos no debate que a gente está trazendo aqui, da forma que a gente está vendo o café, ele se coloca de uma forma, de um momento muito diferente. Não de silêncio, mas de compartilhar, né? Em contrapartida, se a gente trouxer a questão do silêncio que a gente está pensando aí na questão do Matheus, também pode ir em silêncio tomar o seu café, você com você mesmo, e fazer todo esse processo aí de uma análise, né? De uma reflexão Uma pessoal, conexão. né? De uma conexão. E assim, e de fato, como tá difícil hoje esse momento de você com você mesma, né? Falamos sobre isso. Você e um café real. É isso. Ele conta, Dai, ele não falou aqui no pod, mas ele me contou em certo momento que ele tem o hábito de dizer que tem uma cachoeira em Viana, muito bonita, ele faz café. E ele vai sozinho para essa cachoeira em Viana e ele fica lá no silêncio, contemplando o silêncio com o café dele. Eu achei, assim, sensacional. Eu falei para ele, Matheus, meu sonho é conseguir fazer isso, porque eu também amo o silêncio. Mas eu sou mulher, como que eu vou para uma cachoeira? Sozinha, de certa forma, é vulnerável, né? Sim. Então, é perigoso. Sim, Um também tanto tem perigoso, isso. né? Mas para ele, que é homem e que, né, é mais tranquilo de estar nesses lugares, ou talvez menos perigoso, deve ser sensacional, né? E aí a gente acaba trazendo aqui, então, a gente acaba não só trazendo uma reflexão para as pessoas e para nós mesmos, mas uma missão da gente, às vezes, tomar um cafezinho, com a gente mesmo, com uma vista legal, às vezes da varanda da sua casa, ou às vezes em algum lugar que você esteja, de experimentar fazer isso, né? Esse Sim. silêncio que busca o silêncio ao falar, mas a verdade é que quando a gente está em silêncio, a gente escuta tanta coisa. Né? A grande verdade é que a gente escuta muita coisa e talvez a gente escute mais do que quando a gente fala. Com né? certeza. Quando a gente tá em silêncio com a gente mesmo, acaba que é isso que acontece. E muitas vezes eu acho que a gente se sabota. A gente se sabota para que esse momento de silêncio não aconteça. Porque às vezes você vai ouvir coisa que você não quer, né? Sobre você mesmo, e que aí é que são elas. Né? Como é que a gente vai lidar com esse silêncio que tá falando aqui, gritando, e que eu tô o tempo inteiro envolvida e eu não consigo? Muitas vezes tem aquelas pessoas que falam muito exatamente para não dar oportunidade de ouvir a própria mente. Porque às vezes a mente está gritando e a pessoa quer ocupar o tempo dela com pessoas, falando, porque tem medo. Ela tem medo de ficar sozinha e escutar aquilo ali. É exatamente isso. Eu conheço pessoas que, assim, às vezes têm um vazio tão grande dentro delas que elas não suportam ficar sozinhas. Porque se elas ficarem sozinhas, a mente vai falar para elas. É igual o Matheus falou. O Matheus disse que é no silêncio que Deus fala com ele. Sim. É verdade. Né? Então, é no silêncio que você encontra resposta para muitas perguntas. É no silêncio que você encontra saída para muitos problemas. Só que não é fácil, porque no início, a mente da gente é muito barulhenta. Vão vir coisas que a gente não está, às vezes, preparado para poder escutar, né? Então, mas eu tenho essa necessidade de silêncio também. Tenho super, super necessidade de silêncio. E é exatamente no silêncio que a minha mente criativa aflora, que eu encontro solução para os meus problemas. Eu super me identifiquei com essa parte que ele falou. A mente barulhenta, ela né, me faz pensar nesse automatismo, nesse caos, nessa correria, nesse dia a dia maluco que a gente tá nele. E não é só uma dificuldade da gente se ouvir, mas é da gente se responsabilizar, da gente se melhorar, né? Lembrando até do próprio Matheus, quando momento de dor, achei incrível, ele viveu experiência com a espiritualidade, ele busca terapia no momento
que depois de um momento desafiador para ele, e a busca é sempre por ser melhor, né? Eu quero melhorar, e ali no tempo de silêncio que ele consegue essa conexão, e no desejo de desenvolver, de expandir. Então, eu falo que tem uma receita, 10 minutos 3 vezes ao dia. Deveríamos parar, respirar de maneira consciente, colocar o pé na terra, tomar uma água fora do automático, tomar um sol. É nessas horas. Respirar não é só um com silêncio. intencionalidade, né? Não é só um silêncio, não é só um vazio, é uma pausa, é uma presença. Isso é meditar, isso é contemplar. Né? Contemplar é meditar, é aquele estado em que você está ali dedicado àquilo que você está fazendo. Então, é necessário. Sim. Né? A gente trouxe aqui essa questão do servir, né? Do quanto é gostoso ser servido com um café, o quanto é gostoso... na verdade, o café traz aqui como uma simbologia do serviço, né? Mas é tão gostoso quando a gente é servido em qualquer aspecto que seja, né? Quando a gente está usufruindo de um serviço em algum lugar, e a gente é bem tratado, a gente é respeitado, né? Eu me lembro muito bem, não sei se vocês se recordam, pelo menos aqui no Espírito Santo, quando... inclusive, me patrocina, por favor, Outback. Eu gostaria de trazer aqui uma questão do Espírito Santo, que eu lembro que quando o Outback chegou aqui, ele era uma referência absurda de atendimento. E isso impressionou muito a gente, isso já tem... A Valentina tá com 11, isso já deve ter uns 15 anos que o Outback chegou aqui. E eu me lembro que naquela época, o atendimento impressionava muito, as pessoas queriam ser atendidas daquela forma, lógico que pela comida, pela tradição, por conhecer, pela franquia e tal, mas o que chamava atenção era o atendimento, sobretudo aqui no Espírito Santo, em que os capixabas têm essa fama de serem mal educados, né? Então, assim, o povo que às vezes é mal educado gosta de ser bem atendido, por incrível que pareça. Então a gente ia, ora, que coisa. Então a gente ia pra lá pra ser bem atendido, né? E aí eu fico olhando assim que, seja com um cafezinho lá do Matheus no sinal, seja quando a gente vai num restaurante, seja quando a gente vai numa loja, seja pra comprar uma roupa, qualquer coisa, é tão diferente quando a gente é bem servido. É tão gostoso você se sentir bem atendido. E às vezes você já aconteceu de eu pagar mais caro por alguma coisa onde eu sou bem atendida. Sim. Justamente por isso, por gostar desse serviço, por gostar dessa abordagem, e você fala, não, vale a pena, né? É o mais caro que vale a pena. Ah, não, eu não vou nesse lugar porque eu sou mal atendida, eu vou nesse outro. Então não importa, às vezes a gente gosta de pagar por isso. E aí quando o Matheus chega lá com todo o carinho, servindo as pessoas no carro, e não, depois você me paga, a pessoa se sente super bem. Você tá sendo recebida no início do seu dia com um café quentinho. E o detalhe, não é qualquer copo, né? Não é aquele copo de plástico que queima a sua mão. Ele tem um cuidado, você vai olhar e falar assim, cara, eu vou tomar esse negócio, vou chegar até lá no meu serviço com café quente, com café quentinho, porque não vai, porque o copo é apropriado, né? Então, para todo lugar que se olha aqui, A gente vê detalhe, um né? capricho, esse cuidado, esse capricho, seja na mensagem, seja no tipo do copo, seja na estampa do copo. Porque poderia ser um copo liso, com uma mensagenzinha aqui talvez, mas não, ele ainda colocou uma artezinha, né? Então, assim, você sente cuidado aqui nos mínimos detalhes, né? Então, isso é muito gostoso, a gente se sentir acolhido, assim, um pouco acolhido em cada ato que a gente tem, e a gente acaba escolhendo mesmo, né? Esse tipo de serviço, eu acho que é por isso que aqui no Espírito Santo, principalmente, as pessoas, elas, principalmente as empresas, né, os empresários, empreendedores, precisam se especializar nisso, no bom atendimento, né? Porque as pessoas precisam. E os capixabas, como eu brinquei aqui, às vezes não são muito educados, mas a gente quer ser bem atendido. E é engraçado que esses dias eu não me acho nem um pouco simpática, gente. Eu já falei sobre isso aqui. Inclusive, eu acho que as pessoas não me acham, mas enfim. Ela é simpatia em pessoa. Pois é. Mas eu cheguei outro dia, eu fui no supermercado, até me surpreendi. A moça do caixa, eu falei, gente, eu acho que eu tô evoluindo. A moça do caixa falou assim, você é daqui? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, você é muito educada pra ser daqui. Tá convivendo muito com a gente. Eu acho que eu tô com doses mineirísticas. Eu acho que eu tô tomando doses mineirísticas. Ela falou, nossa, você é tão educada pra ser daqui. Eu não costumo ver pessoas assim. Ela foi muito corajosa, porque ela corria um risco. Quem sou eu? Né? Mas ali, enfim, tudo bem. Mas eu já comentei certo. que eu escuto isso sempre, né? Eu escuto isso sempre. É um você risco. é de onde? Você não é daqui não, né? Porque você é tão simpática, eu ainda brinco com a pessoa.
pessoa fala assim, e você é de onde? A pessoa fala, não, eu sou daqui mesmo. Tá vendo? Vocês têm preconceito com vocês mesmos. Pois é, e ela falou, eu sou da Bahia. Eu percebi no sotaque, mas ela falou, eu sou da Bahia. Eu consigo escutar isso até dos capixaba. Né? Pois é. E aí, eu falei, poxa, eu acho que eu tô melhorando um pouquinho, graças a Deus. Eu acho que devagar eu vou evoluindo, né? Mas é isso, as pessoas gostam disso, né? Elas gostam de ser bem tratadas. Eu acho que talvez não é nem porque eu sou simpática, é porque, de fato, eu gosto de ser educada com prestadores de serviço. Eu acho que uma pessoa que me serve num restaurante, ela merece ser bem tratada. Qualquer pessoa, tá, gente? Sim. Mas uma pessoa no restaurante merece ser bem tratada, um garçom que vem me atender. Eu tô num caixa de supermercado, aquela pessoa merece ser respeitada e bem tratada. Então, assim, talvez eu seja mais educada do que simpática. E aí, o pouquinho educada que eu fui, eu pareci simpática, porque daqui não tem nenhum lado nem outro. Nem a simpatia, nem a educação. Então, talvez seja por isso eu tenha me sobressaído ali no meio dos mortos e oprimidos. Eu tenha me sobressaído. Mas isso tá mudando, sabe? Eu acho que essa fama dos capixaba é mais antiga. Eu acho que tem muitas... o Estado... você encontra muitas pessoas de Minas, muitas pessoas do Rio de Janeiro, e eu acho que o capixaba, ele tá se abrindo muito, porque isso é cultural, né? O capixaba, não é à toa que ele é um pouco fechado desse jeito. É histórico, né? Tem a história dos escravos, né? Tem um contexto todo, contexto né? todo. E eu acho que isso tá mudando. Os próprios capixabas estão com esse... Já estão mudando essa mentalidade... A Day, pelo menos, é uma capixaba. Ela não tá falando mal de outra cultura. Ela tá falando a realidade do estado dela. Que realmente é isso aí, é sobre isso. Então, né? eu acho que da mesma forma que você tá falando assim, eu acho que eu tô evoluindo. Eu vejo meio que essa evolução num contexto geral. Porque quando eu vim pra cá, há 3 anos atrás, tiveram pessoas que falaram pra mim assim, Aline, eu acho que você não vai se adaptar lá, porque você é muito simpática e normalmente os capixabas não dão nem bom dia. Falaram isso pra mim. E eu juro pra vocês, eu estou aqui há 3 anos, eu nunca tive problema com isso. Não tem uma pessoa que eu dê bom dia que não me responda. Não encontrei pessoas para serem mal educadas comigo. Eu acho que isso já tá mudando. Aí agora o que precisa mudar é a fama, né? Mas eu tô sentindo isso. Eu posso dizer o mesmo. E aí me faz pensar se não é o nosso jeito que às vezes, né, permite que a pessoa cumprimente também ali, né? Ela não é... eu senti que são mais fechados, mas não tem abertura. Mal educados. Isso, não tem Por exemplo, não vou esperar que um capixaba me dê bom dia. Mas se eu der bom dia, ele vai retribuir. Então, eu também não tive dificuldade. Às vezes a pessoa fica já com receio e um capixaba ali, não vou nem dar bom dia, porque ele não vai me responder. Aí fica assim... Só que a gente não... Só que eu tô cagando e andando. Nós não somos assim, a tipo gente... assim, meu pai, mas a minha mãe sempre ensinou que a educação parte de mim, né? Se a pessoa não responder, problema é dela. Eu já mostrei que eu sou educada, então eu... Bom dia, boa tarde. E eu sinto que é recíproco. E a pessoa conversa e a gente bate papo. É engraçadíssimo. Eu acho que muito do que eu melhorei também talvez tenha sido pela Valentina, pelo jeito dela, né? Porque ela sempre foi muito comunicativa e eu e o Felipe sempre fomos mais introspectivos. É engraçado que eu tá sou vendo? muito... A evolução. Pois é. Eu acho que eu sou muito expansiva com quem eu conheço. Que aí vocês brincam que eu dou gargalhada, não sei o que, nananana. Mas eu sei que eu sou antipática lá fora. Com quem eu não tenho... Com quem eu não tenho... Com quem eu não tenho costume, com quem eu não tenho intimidade, eu sou muito na minha, eu sou quieta, eu sou mais séria e tal. Só que a Valentina, eu brincava que ela era cachorro de rua. Tipo, a gente tava com ela na rua, aí a gente passava na calçada assim, ela olha na cara da pessoa e fala, oi, tudo bem? Aí eu percebia que a pessoa... falava assim, ela é total, ela é mineira real, a Valentina, não tem como. Apesar de ser capixaba, eu acho que no fundo ela é mineira. E aí a pessoa ficava tão sem graça que eu acho que a pessoa falava assim, eu conheço essa menina de algum lugar e ela tá lembrando de mim, eu não tô lembrando dela. Aí então retribuía. Deixa eu falar, porque com certeza eu esqueci quem ela é. Então a Valentina sempre foi muito simpática. E aí a minha sogra e minha cunhada, inclusive, brincam, né? Eu falo, gente, não sei quem essa criança puxou. Porque o meu irmão é muito falante, muito simpático. Meu irmão é simpático real. E a minha cunhada da mesma forma, do lado do Felipe, né? A irmã do meu esposo. Então os dois são muito falantes e eu e o meu esposo já somos mais na nossa, assim, com quem a gente não conhece, né? Eles são com todo mundo. Então eu acho que a Valentina pegou um pouco disso e talvez, depois que você se torna mãe também, você acaba, né, falando um pouco mais com as pessoas, porque seu filho ali se insere, no caso dela, que se insere em qualquer contexto, você fica meio, e aí, o que eu vou fazer com essa criança aqui agora? Tem que inserir também. Tem que inserir também. Tem que ir junto, senão ela vai sozinha.
Exatamente. Então, eu acho que isso me ajudou um pouco nesse caminho, né? Da simpatia, do falar mais com as pessoas. Mas é fato que naturalmente eu já sou mais na minha mesmo. Tem questão da personalidade, né? Tem a questão de ser capixaba, que é um agravante. Então, assim, eu acho que pros capixabas, no caso da Valentina, mais expansivos, eles têm essa sorte. Eles têm essa sorte de começar a tentar se comunicar um pouco mais, né? A gente tá falando aqui do Matheus, né? Desse carinho dele, desse serviço, né? Aqui no trabalho dele. E a gente trazendo aí uma reflexão também do episódio da Turismo 10. A gente percebe, pelo menos fazendo um paralelo entre os dois, né? Esses dois convidados. O quanto esse atendimento pessoal... Que eles fazem questão de manter e de não abandonar é o diferencial deles. O Júnior falou sobre a IA, que ele não gosta de IA, que ele quer atender o cliente pessoalmente. Tá o Matheus tá lá servindo, né? diretamente o café dele. E o quanto isso realmente aproxima as pessoas, né? Sim. O quanto as pessoas se sentem conquistadas por essa forma de contato, por essa forma de usufruir de algum tipo de serviço, né? Então, assim, eu acho que eles têm isso em comum, que a gente pode trazer como exemplo aqui pro Coffee, para as nossas vidas também, de ver que é uma postura que vale a pena, é uma postura que cativa as pessoas, que conquista clientes nas áreas em que eles atuam, né? E que com certeza faz deles empreendedores de sucesso. Sim. Né? Eu diria que mais do que... eu quero trazer para essa autenticidade, né? Mais do que uma presença, mais do que um diferencial, é essa autenticidade, né? Isso é servir, isso é propósito. Então, não tem inteligência artificial que vai substituir essa humanidade, né? Essa presença. Então, é um diferencial que a gente enxerga né, na forma dos dois empreenderem, mas isso é o que eu chamo de propósito. Isso é o que eu chamo de autenticidade. E eu vejo que, principalmente, assim, o atendimento, ele sempre foi um diferencial, sempre. Mas principalmente nesse momento que, igual a Flavinha falou da inteligência artificial, né? E você falou também que o Júnior não gosta. Principalmente nesse momento que o mundo tá todo digital, tá muito digital, que as pessoas não saem do celular. Normalmente, as pessoas não têm a atenção do outro. Então, o profissional que se dispõe a dar uma atenção, a conversar, perguntar como que tá. E chamar pelo nome, igual ele falou que gosta de chamar os clientes dele pelo nome. Vão se destacar muito mais daqui para frente. Sempre se destacaram, mas agora vão se destacar mais ainda, porque a tendência é cada vez menos as pessoas conversarem entre si. Né? As pessoas estão conversando com máquinas, estão conversando com inteligência artificial o tempo todo. Chega em casa, você vê cada um no seu celular, ninguém conversa mais. Então, se você encontra um profissional que dá essa atenção, que disponibiliza esse tempo da vida dela para poder escutar você, vão ser assim, para mim são os profissionais do futuro. A minha cabeça é essa. Depois da pandemia, eu acho que isso se agravou. Né? As pessoas se afastaram cada vez mais. Antigamente, você chegava numa padaria, você tinha contato com muito mais funcionários daquela padaria do que hoje você tem. Você chega para pesar o seu produto, a sua notinha sai sozinha. Você chega na portaria, você tira a sua comanda, você e uma máquina. Você geralmente só tem contato com a pessoa que vai te servir. Se você pedir alguma coisa ali por aquele negocinho da mesa ali, né? A campainha da mesa, ou na hora de pagar no caixa. E em alguns lugares já tem aquele guichê próprio que você só passa ali e você mesmo paga. Então, assim, a gente tá ficando cada vez mais afastado de pessoas e eu acho que, assim, algumas coisas eu vejo como uma evolução, no entanto, outras eu acho que são naturalmente prejudiciais. Infelizmente, a sociedade vai ter que se acostumar com isso com o passar do tempo, mas eu não acho que essa equação é uma equação que ela dá certo efetivamente, não. Porque eu acho que pessoas precisam de pessoas. Né? E eu acho que quanto mais você puder se enturmar, puder estar entre pessoas, fazer o seu network da forma que é possível, porque, por exemplo, como advogada, a gente fazia todas as audiências presenciais. Chegou a pandemia, a maior parte delas são virtuais. Só que nada compara pra mim os momentos que eu tava no fórum com os meus colegas ali conversando. Então, ainda temos, né, muitas audiências presenciais, mas
bem menos do que tínhamos antes da pandemia. Então, a sociedade mudou, tudo isso mudou, e é uma delícia a gente estar lá entre colegas, conversando, vendo pessoas, batendo um papo. É muito diferente dos grupos de WhatsApp, é muito diferente, por mais que tenha ali uma tela, o presencial é diferente. E é interessante que eu trago aqui isso ainda para uma situação ainda mais a fundo, por mais que a gente tenha audiências de conciliação, por exemplo, hoje, que elas são virtuais, me parece que em alguns casos, quando elas são presenciais, uma possibilidade de acordo é maior. A mesma proposta de acordo, gente, eu vou falar para vocês porque isso já aconteceu. Uma mesma proposta de acordo ser fechada numa audiência presencial com a mesma parte que não foi numa audiência virtual. Olha. Então, assim, é a proximidade, é o estar perto, é o poder conversar ali, um com o outro, um liga e tenta, e a gente vai, e a gente chega... É o olho no olho, né? É o olho no olho, e é diferente, não adianta dizer que não é. Então, eu tô trazendo pra vocês aqui essa situação, porque, de fato, aconteceu, eu presenciei isso, e eu falo, gente, é o poder da proximidade, do estar junto, o que isso pode fazer, né? Então, assim, que a gente possa absorver a tecnologia da forma que a gente conseguir, mas também naquilo que a gente puder nos manter próximos, fisicamente próximos, que a gente se empenhe para isso também, porque é muito gostoso, né? Sim. A gente tem o hábito de fazer um bate-bola com os convidados. Vamos fazer um bate-bola rápido com a gente aqui. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem. Vamos lá. Vou perguntar para a Dai. Propósito, Dai. O meu propósito é que eu esteja satisfeita comigo mesmo, quem eu me tornei. Esse é o meu propósito de vida. Maravilha. Flavinha, café. Memória. Aline, empreender. Empreender, coragem. No Brasil precisa de ter coragem, Nossa, mas é a saída para vencer na vida, digamos assim. Maravilha. Muito bom. Obrigada pela presença de vocês em mais um episódio do Coffee Cast 4.0. Curtem, comentem, compartilhem esse conteúdo nas suas redes sociais. Deixem aqui os seus comentários, suas perguntas. Hoje, esse podcast faltou uma representante muito especial, que é a Rose, mas no próximo episódio ela vai estar aqui com a gente também, trazendo muito mais conhecimento, trazendo a percepção dela, que é sempre incrível, sobre os nossos assuntos. Mas por hoje é isso, porque aqui o café pode até esfriar. Mas o papo nunca.